Graça e paz, tudo bem contigo? Nas últimas 3 meditações nós falamos sobre salvação. E agora eu quero falar um pouco sobre essa posição que nós alcançamos em Cristo Jesus. Então, eu queria abrir com o texto de Mateus 11:11, quando Jesus fala o seguinte, ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é menor do que ele. Aquele que é menor no reino dos céus. Quando você ouve essa palavra, o que você pensa? Eu creio que você pensa o mesmo que eu pensava. Quando nós chegarmos no reino dos céus, vamos encontrar João Batista, olhar para ele e ver que nós somos, maior do que ele, porque ele foi um profeta, enfim. Esse é um pensamento errado, porque o reino dos céus está aqui, agora. A partir do momento que nós passamos pela salvação em Cristo Jesus, há muito o que fazer. A igreja tem um propósito. A igreja, ou seja, cada cristão, cada cristã, o desejo do Senhor, através da salvação, é que ele possa, a partir de então, viver e operar as maravilhas. Nós sabemos muito bem disso. A palavra do Senhor, quando lemos, por exemplo, o livro de Efésios, fala tão claro, a posição da igreja, a posição do homem, da mulher cristã. O problema é que parece que há uma dificuldade de se entender isso e não muito ensinamento sobre isso. E sempre que pensamos no cristianismo, pensamos na cruz. Mas o Senhor não ficou na cruz. Aleluia! O Senhor passou pela cruz, morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Então eu até faço uma pergunta para você meditar sobre isso. Nós estamos desfrutando do reino de Deus ou apenas almejando o reino de Deus? Porque parece que é isso que acontece. Quando nós vemos lá em João 14:12, a palavra do Senhor, lá está bem claro que Jesus mesmo falando, olha, vocês vão fazer o que eu fiz e obras maiores da que eu fiz vocês farão. E aí quando nós olhamos, falamos, mas isso aí é algo inatingível, isso aí é algo que está além da nossa capacidade, porque veja só, e nós começamos a pensar situações que acabam por neutralizar o poder do Senhor através das nossas vidas. Sendo que ele disse, aquele que é menor, no reino de Deus é maior do que João Batista. Então ele está dizendo assim, eu entendo isso e eu quero ministrar isso para a tua vida, para a minha vida e para todo aquele que estiver ouvindo essa palavra, Não importa a tua estatura no que diz respeito às coisas de Cristo. Se você estiver desfrutando desse reino, vivenciando esse reino, praticando esse reino, nós somos maiores do que João Batista. Quando olhamos para João Batista, uma figura tão importante na Bíblia, o precursor, aquele que veio como batedor do caminho do Senhor, quer dizer, tão importante. E o Senhor está dizendo aqui, olha, você está achando que João Batista ele foi muito importante? Ele foi muito importante, mas tem um detalhe. Aquilo que você desempenha no reino de Deus, você se torna maior do que ele. É preciso esse posicionamento, sabe? Se posicionar no reino de Deus e permitir que o Senhor exerça a sua vontade através do reino de Deus, usando as nossas vidas como instrumento. Para você ver como que o reino de Deus está em nós, quando os fariseus, está lá em Lucas 17, 20 e 21, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus respondeu para aqueles fariseus, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Olha que maravilha o Senhor nos capacitando. E por que eu estou dizendo e dando ênfase nesse reino, Porque
há um trabalho a ser feito pela igreja para marcar o tempo, a geração da que ela faz parte. E nós fazemos parte desta geração, nós fazemos parte desse tempo. E independente do que esteja acontecendo por aí, né, a iniquidade se multiplicando de maneira assustadora, você encontrando mais joio do que trigo, não importa isso aí, mas o que nós estamos fazendo como igreja? Por quê? Porque o Senhor nos introduziu nesse reino, da qual Ele é o cabeça e nós somos membros, para que esses membros se manifestem como membros e acabem por fazer e implementar tudo aquilo que o Senhor deseja em vidas, aqui, agora, nesse tempo. E se nós não entendermos isso aí, né, esse posicionamento, e que nós temos essa liberdade, que nós temos esse poder operante em nossas vidas, através da nossa vida, nós achamos que nós não somos capazes. Então, se saíssemos por aí perguntando, né, para as pessoas, né, você tem orado por alguém para que essa pessoa seja curada, essa pessoa seja liberta? Não, porque aí você vai ter uma desculpa, porque não tem o entendimento de que o reino de Deus está em nós, de que nós fazemos parte desse reino, que todo o poder e toda a autoridade já foi delegada, ela foi conquistada pelo Senhor e delegada aos seus membros, que é a igreja. É incrível como às vezes as pessoas, né, falam mais da obra de Satanás e do poder de Satanás e do poderio dele, e que ele faz e que ele destrói. A palavra do Senhor já disse bem claro que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor complementa dizendo, mas eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Você só desfruta da vida em abundância se você tiver inteirado desse reino da qual você faz parte, da qual eu faço parte. Eu costumo sempre falar que é muito mais prático, né, sair correr para uma farmácia do que orar por uma pessoa que está passando por uma enfermidade, por uma doença, por alguma... Nós infelizmente, deixamos de exercitar e de cumprir o papel que o Senhor, de uma maneira tão grandiosa e gloriosa, pagou lá na cruz do Calvário e nos conquistou. Note bem, ele disse que ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele fez isso, ele operou isso. Ele nos arrancou, nós não fazemos parte mais daquele reino, nós fazemos agora, né, daquele império, nós fazemos, mas agora nós fazemos parte do reino de Deus. Só que, infelizmente, a igreja não tem usufruído disso, não tem manifestado esse potencial que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. E aí o que acontece? As pessoas, né, saem e vão em busca de alguém que é muito conhecido e que faz oração. Não que esteja errado isso aí, mas o que o Senhor mostra através da sua palavra, quando você lê lá o texto de João 14:12, ele está dizendo, vós, né, está colocando toda a igreja, vós fareis as obras que eu fiz e maiores ainda farão todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Por isso que falamos da salvação, como é importante, né, tomar esse passo tão decisivo na sua vida natural, que tem uma repercussão espiritual e eterna, mas não podemos parar aí, não podemos parar na cruz. Não podemos, pelo contrário, o Senhor nos delegou todo o poder e toda a autoridade. Veja só o que está escrito em Lucas 10:9, está escrito assim, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Curai os enfermos e dizei, é chegado o reino de Deus. Fala, mas isso aí é muito para mim, porque isso aí tem que ser estudado, tem que fazer teologia. Aonde que está isso na Bíblia? A instrução é para todo aquele, toda aquela que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Passou pela cruz, passou pela porta estreita, agora faz parte do reino.
E no 19 desse mesmo Lucas 10, ele diz o seguinte: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano. Eis que vos dou. O Senhor não diz eis que vos darei, ele diz eis que vos dou, está dado. Então nós estamos usufruindo, né, do poder desse reino ou só almejamos? Eu converso com muitas pessoas que só almeja isso. Só almeja, mas não usufrui, não exercita, não impõe a mão sobre, né, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, e quando tem alguma enfermidade, alguma coisa ali, ora. Por quê? Porque acha que não tem poderio para isso, não tem capacidade para isso. Nós não temos mesmo. Não temos poder, não temos capacidade, não temos nada, mas temos o nome de Jesus, e no nome dele as coisas acontecem, porque é ele que age através de nós. Eu quero ler mais um texto para reforçar, está lá em Romanos 5,17, melhor dizendo, diz assim: se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem, note bem, os que recebem são todos, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinamos por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu pergunto, você almeja isso ou você desfruta disso? Você almeja desfrutar disso ou você já desfruta disso? Essa é uma pergunta que, de certa forma, o Senhor faz para a igreja todos os dias. Ele diz: eu já dei poder e autoridade, você está pedindo por quê? E por que você está pedindo? Por que você está pedindo algo que eu já fiz? Efésios 1, 22 e 23 diz que Jesus sujeitou todas as coisas. Ele colocou todas as coisas, né, segundo o seu poder, debaixo do seu poder. E se você continuar lendo, ele vai dizer assim: eu deleguei isso para a igreja. Sabe quem é a igreja? Eu, você. Igreja não é aquela construção. Igreja não é aquele templo onde você frequenta. Igreja é a minha vida, é a tua vida. E é essa vida que nós estamos falando, espiritualmente falando, que somos reino de Deus, na qual estamos incumbidos de cumprir algo especial que o Senhor falou na sua palavra. Eu conquistei e agora eu deleguei para a igreja. Eles são meus membros. E isso vai acontecer. Em meu nome farão isso, farão aquilo outro. Está tudo delegado. Não é coisa que nós devemos ficar apenas almejando. É para tomarmos posse e desempenharmos esse papel. Por isso que eu vejo o quanto que, infelizmente, nós como igreja não temos manifestado o poder de Deus. E pelo contrário, muitas vezes as pessoas acabam embarcando, né, nesse viés natural, ao invés de exercitar aquilo que é espiritual, que já foi conquistado na cruz do Calvário por nós. Foi conquistado, nós não devemos parar na cruz, já foi conquistado, agora devemos, né, desfrutar do reino e das benéfices do reino sobre nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa família. E para terminar, eu quero ler Tiago 4, 6 e 7. Ele diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É complicado quando nós vemos as pessoas fugindo do diabo, quando deveria botar o diabo para correr. Eu gostaria tanto de orar, eu gostaria de orar pelas pessoas, né? E de vê-las curadas, eu gostaria de ministrar a palavra e as pessoas serem tocadas por isso. Eu gostaria estar no futuro. Por que não está exercitando? Temos que começar a botar em prática aquilo que a palavra do Senhor já diz. Vocês fazem parte no reino de Deus. E o menor, talvez você fale: mas eu, né, não tenho conhecimento, eu não tenho teologia. Glória a Deus se você não tem teologia, porque você tem Deus. Deus não usa pessoas que têm teologia, Deus usa pessoas que são lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Fique com essa palavra, medite nela.
Tenha uma boa semana em o nome do Senhor Jesus.